Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Taesa e um baita potencial de valorização nas ações da Taesa. A gente sabe, pessoal, que a Taesa é uma empresa excelente do setor elétrico, principalmente porque ela está atrelada a um segmento que a gente acaba apelidando como filé mignon do setor de energia, que é o setor de transmissão. É um setor que, independente de crise, independente de taxa de juros alta, independente de governo, cenário macroeconômico ruim, esse tipo de ação sempre vai te gerar um resultado positivo. Porque o setor de transmissão, pessoal, acaba por ganhar pela disponibilidade da linha. Não depende de volume, não depende de fatores hidrológicos, não depende de cliente. Então, assim, pessoal, realmente uma transmissora acaba sendo aí um porto seguro na carteira do investidor de dividendos. A gente sabe que a Taesa é uma excelente pagadora de proventos. A questão é o preço. Será que hoje a Taesa estaria barata a esses R$ 41 a unit da Taesa? É isso que a gente vai olhar aqui nesse vídeo. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final, que eu vou revelar um segredo, uma visão diferente sobre a Taesa, que poderia fazer com que as ações ainda estivessem baratas, olhando para o longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais delongas, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que quando a gente pega a Taesa numa lupa de longuíssimo prazo, pegando desde o IPO da empresa até agora, a Taesa gerou muito valor para o acionista. A gente sabe que a Taesa é cotada e listada na bolsa desde 2009, teve o IPO da Taesa na Bolsa de Valores. A empresa já existe há muito tempo e para quem não sabe, pessoal, a Taesa, ela é tecnicamente uma estatal. O pessoal fala que a Taesa é uma empresa privada, só que não, porque na verdade, né, a Taesa é controlada pela CEMIG, pessoal. A CEMIG tem aí uma participação gigantesca na Taesa, então ela tem um controlador estatal, que é do governo de Minas Gerais. Consequentemente, é uma estatal, né, com controle indireto. Quando a gente pega aqui desde o ano de 2009/2008 até agora, 2000, né, e 26, a Taesa gerou 21% ao ano na média, olhando para uma lupa de mais ou menos ali 18 anos no tempo, que é uma rentabilidade muito boa para uma empresa previsível como a Taesa. Simboliza que esse investidor que aplicou nas ações, vamos supor que você tenha aplicado aí 100 mil, tá? 100 mil. Vamos colocar aqui, porque é uma ação previsível, você colocou uma grande quantidade na sua carteira. 21% ao ano por uma lupa de 18 anos, você transformou 100 mil em basicamente aí, pessoal, em 13 milhões. Você já estaria aposentado com as ações da Taesa hoje, porque empresas de, tecnicamente, energia, principalmente ligadas ao subsetor de transmissão, é meramente para aposentadoria. E perceba que grande parte desse retorno veio advindo do dividendo, tá? Porque se você pegar aqui sem o dividendo, a Taesa não deu tanto retorno assim. Então perceba que sim, a Taesa gerou muito valor ao acionista numa lupa de 19 a 20 anos no tempo, que foi desde quando aconteceu o IPO aqui da Taesa na Bolsa de Valores brasileira. E a Taesa, pessoal, por mais que não tenha o mesmo tamanho da Axia Energia em transmissão de energia, né? O tamanho dela em questão de sistema interligado nacional e também ali em receita acaba sendo inferior. Porém, a Taesa, qual que é a vantagem dela? É que a Axia, tudo bem, a Axia pode até ser maior em transmissão, porém a Axia, ela tem grande parte da sua receita também atrelada para a geração. Então ela acaba sendo mais cíclica, com resultados mais erráticos do que o da Taesa. Enquanto a Taesa, pessoal, detém um portfólio 99% ligado ao setor de transmissão de energia. Eu falo 99% porque os outros 1% ali fica atrelado ao lucro líquido FRS, né? Que acaba gerando distorções no balanço da companhia. Mas quando você pega, o lucro líquido dela está integralmente atrelado ao setor, ao segmento de transmissão de energia aqui no Brasil. Por isso que a Taesa, mesmo num cenário desafiador que eu falo, pessoal, né? A empresa está num ciclo de investimento. Por mais que
as elétricas, principalmente as transmissoras, possam se alavancar, elas tenham mais respaldo para operar com um patamar de dívida mais alto, porque são empresas que podem operar com capital de terceiro com uma dívida mais elevada, porque elas já têm receitas extremamente previsíveis. Então elas podem se alavancar mais porque elas já têm mais previsibilidade de pagamento, de receita, não vão ficar inadimplentes. Então elas podem se endividar mais. Mas, porém, né, que ela esteja com uma dívida muito elevada, a gente percebe que mesmo num cenário de investimento arrojado, a Taesa tem trazido resultados de qualidade para o investidor. Crescimento na receita líquida, a empresa tem reajustado seus contratos de concessão pelo IGPM e o IPCA, tem tido um bom desempenho operacional, tem tido crescimento de EBIT. Então, pessoal, sem palavras para a Taesa, tá? É uma empresa com muita qualidade. O setor de transmissão acaba sendo um setor excepcional para o investidor de médio e longo prazo. A questão é você saber o lucro líquido regulatório da empresa, né? Porque a gente sabe que o FRS acaba distorcendo. Para a gente descobrir se hoje a Taesa estaria barata. E para isso eu vou utilizar duas lupas, tá? Eu vou utilizar a lupa tradicional e a lupa do indicador do Warren Buffett, que a gente acaba chamando de valor intrínseco. Pela Taesa ter muita qualidade, a gente precisa usar um indicador para analisar empresas com demandas inelásticas. A Taesa se encaixa nesse aspecto, tanto que o ROI dela, o ROI de longo prazo da Taesa, fica de 23% ao ano na média. Olha o tamanho dessa rentabilidade. E perceba, pessoal, que se a gente pega aqui, né, a Taesa em termos de ROIC, retorno sobre o capital investido, se você pega a Taesa aqui em termos de ROIC, você observa que ela fica em 15, 16% ao ano, já abatendo a dívida líquida da companhia, mostrando que a Taesa sim tem uma superioridade muito grande, tá? Muito boa mesmo. Agora Pablo, será que a Taesa hoje está de fato num bom preço? Vamos descobrir agora. O lucro líquido regulatório da empresa é de 1,2 bilhão. Para isso, a gente tem que projetar a Taesa pelo menos para os próximos 5 anos, para ver se a compra de hoje, pensando no curto prazo, você vai achar que a ação tá cara. Só que seu propósito não é no curto prazo, é no longo prazo. Será que no longo a médio prazo a Taesa está descontada? Bom, quanto que a Taesa cresce na média? 1 menos o payout médio de 70 vezes ROI. O ROI da Taesa, descontando a dívida líquida, fica de 16% ao ano, que seria o ROIC. Então ela cresce a uma taxa de 4,8% ao ano na média. Eu vou colocar mais, eu vou colocar 7%, porque a empresa, por ser uma transmissora, existe um respaldo dela poder se endividar mais. Então eu vou colocar um 7% ao ano de crescimento embutido na ação, de crescimento embutido no lucro. Hoje ela lucra seus 1,2 bilhões por ano. Esse é o lucro líquido anual de Taesa. Se você colocar 7% ao ano numa lupa de 5 anos, crescendo levemente acima da inflação, você vai supor que a Taesa daqui a 5 anos poderia ter um lucro de 1,6 bilhão. Eu vou colocar um pouco mais, porque ela energizando esses projetos Greenfield, a gente pode ter uma perspectiva um pouco maior de crescimento. Então talvez uns 1,8 bilhão. Então hoje, no pior dos cenários, a Taesa estaria cotada por um preço sobre lucro, se eu colocar aqui 1.600, supondo 1,6 bilhão de reais, um preço-lucro de 8,75, supondo um crescimento de 7% ao ano, olhando para os próximos 4 anos, o que é barato para o padrão de Taesa. Por quê? Porque a empresa, ela negocia na sua média por um PL na faixa de 12 de 13 vezes. Empresas de muita qualidade aqui no Brasil negociam por PLs mais altos. Então você já teria já no curto prazo um potencial de apreciação mediante ao lucro líquido projetivo de 48% no preço da ação. Podemos ter uma Taesa aí subindo. Hoje ela custa seus R$13. A gente pode pegar também a ação Unity, que tem mais liquidez, está custando R$41. Se ela subir 48%, você poderia ver uma Taesa a R$60. Algo que poderia ser aí totalmente plausível, dado ao crescimento previsível que a Taesa acaba proporcionando. E o dividend yield pode ser alto, porque se você fizer o inverso do preço-lucro e atribuir um payout de 70%, você tem um yield de 5,6% ao ano. Então, ó, 1 dividido por 8,75 vezes, né, um payout de 70%, você tem um yield projetivo. Eu acabei errando no cálculo, pessoal, peço desculpas, tá? Falei 5,4, é 8%. Acho que eu coloquei algum numerador aqui errado na calculadora. Então, atribuindo um payout de 70% sobre uma base de 8 vezes lucro, a Taesa pode pagar um dividendo projetado para daqui a 4 anos de 8% ao ano na sua média. E qual que seria o retorno embutido na ação? Agora, supondo uma valorização nas ações de 48%, né? Numa lupa de mais ou menos, 5, 4 anos, vamos utilizar o Excel
para que a gente consiga ver aí na taxa equivalente quanto que mais ou menos a rentabilidade anual do ativo poderia proporcionar para o investidor de longo prazo. Bom, para isso, o que a gente vai calcular? Vamos colocar 7% de yield, uma taxa de crescimento de mais ou menos 7%. Perceba que eu já diminui o dividend yield para a gente não ficar aqui tão otimista. E uma valorização provável nas ações, como a gente verificou, de 41% numa lupa de 4 anos. Então a Taesa, no pior do cenário possível, supondo um leve crescimento para os próximos anos, poderia te gerar 23% ao ano na média, o que é um retorno de muita qualidade para uma empresa previsível. Pablo, eu quero um retorno maior. Aí você vai ter que pagar mais barato. Só se a empresa tivesse por 6 vezes lucro, 7 vezes lucro, um EV sobre EBITDA mais baixo, porque o EV sobre EBITDA agora pode estar alto, só que a perspectiva de EV sobre EBITDA dela para os próximos anos é de 6 a 6,5. Então você esperaria a ação ficar um pouco mais barata para ter um retorno embutido um pouco maior. Tanto nos dividendos, porque com uma ação... Agora, seria diferente se Taesa tivesse ali, vamos supor, nos 11 a 9 reais, tá? Porque aí, pessoal, se ela tivesse a 9 reais, isso é ação ordinária, o que equivaleria mais ou menos ali, né? Uma ação unit sendo cotada nos 32, 31 reais, pensa bem comigo, o valor de mercado da companhia, para ela ser cotada por 10 reais, vamos supor, a ação teria que se desvalorizar quanto? 10 dividido por 13 teria que cair mais ou menos uns 23%, né? Para ela ser cotada aqui nos seus 10 reais. Então, 13 menos 23%, você está supondo aí 10 reais a ação. Hoje, ela tem um número de papel, como a gente viu, né? De 1,3 bi no mercado. Então, ela teria aí um valor de mercado de 10 bilhões. Ela ficaria cotada por um PL projetivo, veja bem, ó, 10 bi de valor de mercado, né? Supondo uma desvalorização no valor de mercado de 23%, você está colocando aí um valor de mercado, né? De 10 bi, um PL de 6,3. Aqui a Taesa fica barata, tá? Porque 1 dividido por 6,76, com um payout de 70%, você aumentaria o seu dividend yield para 10% ao ano. Fora que se o PL dela voltar para 13, para você que está comprando a 6, você tem um potencial de dobrar na cotação, 116%. Então olha só como muda de você esperar a ação corrigir no curto prazo. Porque aí, 116% de valorização numa lupa de 4 anos, olha como a conta muda completamente, pessoal. Só de você pagar, esperar a ação corrigir uns 23%, você já ganha 21% ao ano em valorização para ela voltar para suas médias. Somado ao dividend yield mais a taxa de crescimento, o retorno embutido na ação pula para 38% ao ano. Por isso que eu estou esperando um preço mais atrativo para eu colocar Taesa na carteira, porque nesse preço atual não é que eu ache a ação cara, eu só acho que tem opções melhores do que a Taesa neste momento, tá? Mas ela ficando ali abaixo dos 10 a 9 reais, poderia ser uma tese interessante do meu portfólio, olhando para o longuíssimo prazo, que daria mais ou menos uma unit sendo cotada por 32 a 31 reais, que não é o cenário atual. Então, para quem pensa para longo prazo, pode ser uma boa empresa. Porém, existe um outro indicador, que é o que eu vou passar aqui para vocês, que é basicamente o valor intrínseco do Warren Buffett. A gente verificou que o Buffett exige um crescimento de 12% ao ano. Se a empresa crescer 7%, então você tem uma diferença de 5%. Se daqui a mais ou menos, né, 4 anos, ela estiver lucrando os seus 1,6 bilhões, supondo uma taxa de crescimento módica na companhia, você está trabalhando num LPA de 1,59. Então, na verdade, o preço justo da ação da Taesa, fazendo a razão do que o Buffett exige menos a taxa de crescimento, se a gente colocar basicamente 12 menos 7 dá quanto? Memorize um LPA, tá, pessoal? 12 menos 7 dá 5. Então, 1,57 dividido por 0,05, a empresa teria um preço justo de R$ 31 reais. Isso a ação ordinária. Dividido por 13, você tem um potencial de alta de 141% no preço da ação, mostrando que Taesa hoje, observando-se por essa lupa de crescimento nos próximos anos, ela estaria barata, com o preço justo do Warren Buffett bem descontado, podendo dobrar de preço. Eu quero ter mais margem de segurança, por isso que eu queria pagar pelo menos abaixo de 12 a 11 reais, porque aí meu yield já aumentaria mais, meu potencial de valorização e retorno embutido também aumentaria. E claro que eu não compraria a ordinário, eu compraria a unit, né? Porque tem mais liquidez. Que Taesa não é aquela empresa que eu ia comprar para vender, era para carregar para minha carteira de ações de aposentadoria. Então eu não ia vender, pessoal, uma empresa de qualidade que vai sempre te proporcionar resultados positivos e sem oscilação. É por isso que a Taesa, quando você compara com outras elétricas, CEMIG, Axia Energia,
né, as mais cíclicas da bolsa, deu menos rentabilidade. Justamente por conta dessa previsibilidade, o investidor, né, não vai ter tantas oportunidades de comprar o papel extremamente barato. Mas sim, olhando por essa lupa, tem potencial de alta e pode continuar distribuindo bons dividendos para os seus investidores. Um setor extremamente previsível que é o setor de transmissão. E para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, pessoal, estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, primeiro ponto que ela acaba por ser já totalmente vitalícia. Segundo ponto é que ela acaba por ser totalmente automatizada. E terceiro ponto é que contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora que você tem acesso a preço teto projetivo, tá? Então você vê aí o tanto de informação excelente que tem para vocês. E Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. Eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Taesa e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, não tenho Taesa na minha carteira, mas seria uma ação elegível, principalmente abaixo dos R$ 35. Eu já poderia, talvez, aí beliscar alguma coisa, porque é uma empresa de qualidade, bem tocada, bem gerida, num setor extremamente previsível, que acaba por ser aí o setor de transmissão aqui de energia no país. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!